Olá, meu nome é Diose, eu sou biomédica, trabalho no laboratório de pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também faço parte da CEBio, que é a Comissão Interna de Biossegurança da FCM. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns procedimentos e normas de biossegurança no trabalho com organismo geneticamente modificado, o OGM. Dando então continuidade às apresentações de minhas colegas, eu gostaria de enfatizar com vocês um dos aspectos relacionados às instalações físicas necessárias para o trabalho com organismo geneticamente modificado, os níveis de biossegurança e os aspectos gerais em relação a esses OGM, né? E a documentação local pertinente a trabalhos que envolvam organismos geneticamente modificados. Só para enfatizar, relembrar um pouquinho para vocês, a nossa CEBio recebe as demandas de trabalhos de propostas para OGM NB1 e NB2, principalmente, sendo que somos autorizados a vistoriar e a aprovar direto os trabalhos que têm nível de biossegurança 1, sendo que de NB2 para frente são encaminhados para a CTN-Bio. Outro aspecto importante que vale relembrar é que os nossos trabalhos com OGM dentro da FCM são trabalhos que visam a contenção e não a liberação ao meio ambiente. Esses são alguns detalhes. Então, voltando aqui para a agenda, vamos falar um pouquinho das instalações físicas, né? Então, as instalações físicas para trabalhar com OGM, elas devem estar de acordo com o nível de biossegurança, segundo o OGM de maior classe de risco envolvido. Como a Josiane já disse na apresentação dela, são 4 os níveis de biossegurança: NB1, NB2, NB3 e NB4, que são crescentes no maior grau de contenção e complexidade do nível de proteção. Novamente, a gente vai enfatizar as instalações físicas voltadas para OGM NB1 e NB2. Ainda dentro das instalações físicas, tem na resolução normativa de número 18 da CTN-Bio, no capítulo 8, ela diz que o que se entende por instalações físicas para esses OGMs. Então, as instalações físicas de contenção para atividades e projetos com animais geneticamente modificados, podemos incluir biotérios, insetário, tanque de aquicultura, curral, aviário, infectório e todo e qualquer ambiente que esteja destinado à criação ou experimentação. Aqui na SM, novamente, então a gente volta o nosso olhar um pouquinho mais para a nossa realidade, que são biotérios e os OGMs destinados tanto à criação ou experimentação. Também nessa resolução normativa, no primeiro parágrafo, a gente vê que as atividades e os projetos envolvendo animais geneticamente modificados, em que outros OGM ou não OGM estejam envolvidos, então deverão atender às normas de biossegurança exigidas sempre para organismos de classe de risco mais alta, né? E outro ponto que eu achei interessante trazer para vocês, que diz um pouquinho sobre vetor biológico. Então, também nessa resolução, ela nos traz que as atividades em contenção envolvendo invertebrados geneticamente modificados, que sejam vetores biológicos de agentes causadores de agravos à saúde do homem, dos animais, dos vegetais ou ao meio ambiente, devem atender às normas de biossegurança exigidas para o NB2. Correto? Então, toda vez que surgir aquela dúvida, e se você estiver diante de um vetor, vírus ou bactéria, a gente já vai tratá-lo como um NB2. Voltando, então, agora mais especificamente para as instalações físicas. O que nos diz essas resoluções e o que elas vai nos permear, né? Então, para o NB1, então, são as atividades dos projetos em contenção, que envolvem animais vertebrados ou invertebrados, OGM. Eles deverão atender tanto às normas de biossegurança para o NB1, mas voltando para a instalação física, devemos observar que então, as instalações físicas para manutenção e manipulação dos animais OGM devem estar fisicamente separadas do resto do laboratório e ter um acesso controlado. Segundo item, a entrada dessas instalações ela deve ser mantida trancada, sendo o acesso restrito às pessoas que são credenciadas pela CEBio da instituição.
A construção dessas instalações também deverá levar em conta o tipo de animal OGM a ser mantido e manipulado, mas sempre se tomar o cuidado necessário para impedir o escape, correto? Então, eu coloquei aqui o símbolo de nível de biossegurança e de risco biológico, esse deve estar sinalizando a entrada desse local. Também vê que todas as áreas que permitam ventilação, inclusive entrada e saída de ar-condicionado, deverá conter barreiras físicas para impedir a passagem de insetos e outros animais. Outro ponto importante a ser observado é a existência de ralos ou dispositivos similares. Caso eles existam, eles deverão ter barreiras para evitar a possibilidade de escape ou até mesmo entrada de material contaminado neste local. Outro item importante é verificar que animais de diferentes espécies e que não estejam envolvidos na experimentação devem ser alojados em áreas físicas separadas desta. Também é recomendado a instalação de cortina de ar com fluxo de cima para baixo nas portas de acesso aos insetários, preferencialmente. Outro ponto que eles colocam, para nós não temos esse caso, mas achei relevante trazer, são os tanques de aquicultura. Então, tanques devem ter a renovação de água em sistema separado, tendo toda a água de descarte passada por tanques de esgotamento com desinfecção antes de ser lançada na rede pluvial. Também recomenda-se que a entrada de serragem, ração ou qualquer outro alimento ou material que seja utilizado com os animais, ela só ocorra após a autoclavagem ou a irradiação deste material. E todo material contaminado deverá ser apropriadamente acondicionado para desinfecção ou inativação, que poderá ocorrer fora das instalações. Então, aqui só para interpretar, então tudo que entra, que vai ser usado com esse OGM, deve ser esterilizado, autoclavado ou irradiado, e tudo que sai, que a gente considera material contaminado, aquele que esteve em contato com o OGM, também deverá passar pelo processo de desinfecção ou inativação. Para a NB1, isso pode acontecer fora da área. Okay? Também devem ser estabelecidas normas e procedimentos que sejam amplamente divulgados às pessoas com esse acesso autorizado. E aqui, muito importante, eu vou falar um pouquinho mais para frente, as cópias das normas de procedimentos, inclusive aquelas referentes a situações de emergência, elas devem ser mantidas no interior dessas instalações, para que o usuário tenha acesso. E no caso de manutenção de banco de embriões geneticamente modificados e criopreservados, esse deve localizar-se nas instalações que são credenciadas pela CTN-Bio e não pela CIBio. Falando um pouquinho então das instalações físicas para o NB2, o que ela difere do NB1 e o que ela exige a mais, né? Então, as atividades e projetos em contenção envolvendo animais vertebrados ou invertebrados, OGM, deverão atender tanto às normas de biossegurança para o NB2 e observar que, então, para a NB2, esse espaço físico, é necessário que haja uma antessala entre a área de circulação e a área onde esses animais estão alojados. Essa antessala deve ser separada por sistema de dupla porta, com intertravamento. Importante lembrar que todas as entradas e saídas de ventilação devem possuir barreira física, que bloqueia a passagem de inseto ou outros animais entre as salas e a área externa. E também as janelas devem ter vidros fixos e hermeticamente fechados, e, se necessário, ser duplas. Também é importante enfatizar que as instalações para a NB2, elas devem ter luz de emergência e preferencialmente serem ligadas a geradores. Também é necessária a troca de vestimenta antes da passagem da antessala para a sala de animais e, se possível, deve ser utilizada a vestimenta descartável no interior da sala de animais. Essas vestimentas devem, após rigorosa inspeção para verificar a presença de insetos, ser acondicionada em recipiente próprio fechado e autoclavado. Ou seja, então é necessário mudar a vestimenta para entrar nessa sala credenciada e mudar a vestimenta para sair. Por isso faz também necessário a antessala, ok? Serragem, ração ou qualquer outro alimento ou material que vai ser utilizado com os animais, eles devem ser submetidos também à autoclavagem ou irradiação antes de entrar para essa sala.
E a saída desse material, que a gente já considera um material contaminado, que esteve em contato com a AGM, ela deverá ser efetuada através de câmeras de passagem de dupla porta para esterilização e inativação. E quando a esterilização desse material ou o animal eutanasiado não ocorrer na própria instalação, então a saída desse material para as áreas de esterilização, ela deve ser sempre feita em recipiente rígido e à prova de vazamento. Mas voltando, é fortemente aconselhável que para NB2 você tenha uma autoclave dentro dessa sua área. No item 10, ele, voltando agora um pouquinho para a instalação física de biotério, ele nos diz que a água a ser ingerida pelos animais, ela deve ser filtrada, acidificada ou até mesmo autoclavada. E também ele prevê que haja um fluxo de ar que sofra cerca de 20 renovações por hora. Também é recomendado que haja controle sanitário, parasitológico, microbiológico de micoplasmas e virológico desses animais. E também que seja feito um controle genético dos animais, se possível, a cada nova geração. Tá? No caso de infectórios com animais OGM, eles devem se localizar em áreas especificamente isoladas e eles devem ser credenciados também pela CTN-Bio. Bom, então, além dessa parte de instalações físicas, eu vou chamar um pouquinho a atenção agora de vocês e complementando os níveis de biossegurança e os aspectos gerais, tanto para NB1 quanto para NB2. Então, além das instalações físicas, o que é necessário para o nível de biossegurança 1? Então, essas instalações devem ser de fácil limpeza e descontaminação. As superfícies das bancadas devem ser impermeável à água e também a agentes químicos descontaminantes. O espaço entre as bancadas, cabine e equipamentos, ele deve ser suficiente de modo que permita essa fácil limpeza. A área deve ser sempre sinalizada com o símbolo universal do risco biológico. Novamente reforçando, o acesso deve ser restrito tanto à equipe quanto às pessoas autorizadas, e também é proibida a admissão de animais que não estejam relacionados ao trabalho com a AGM. Caso venha a ser necessário o uso de pérfuro cortante durante os trabalhos, esses devem ser colocados em recipiente resistente e descontaminado antes do descarte. Para o NB2, só voltando a novamente enfatizar, então as instalações e procedimentos exigidos para o NB2, ele deve atender todas as especificações que já foram estabelecidas para o NB1, acrescida da necessidade de haver uma autoclave ou outro sistema eficiente de descontaminação dentro do interior, ou, se possível, né, disponível no interior ou próximo, mas de modo a permitir a descontaminação de todo esse material antes do descarte. Importante é que não haja o trânsito do OGM por corredores ou espaços que não sejam controlados ou que tenham acesso público. Também dentro ainda do NB2, só para relembrar, toda vez que tem um NB2, o trabalho deve ser feito dentro de cabines de segurança biológica, classe 1 ou 2. Ele deve ser colocado um aviso sinalizando o nível de risco, preferencialmente identificando esse OGM e o nome do técnico principal. Os usuários devem utilizar os EPIs pertinentes, os quais devem ser retirados antes da pessoa deixar essas instalações credenciadas. E reforçando, caso o EPI não seja descartável, ele deve ser limpo e guardado fora dessa área contaminada. No caso do NB2, pode ser guardado na antessala. Todos os requisitos que são necessários para a entrada nas instalações credenciadas devem estar indicados nessa porta de entrada. As superfícies devem ser descontaminadas sempre ao término dessas atividades com a AGM, ok? Então, vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a documentação local. Antes de falar da documentação, é importante lembrar qual é o papel do técnico principal e quem é o técnico principal. Então, quando vocês forem ler lá na CTN-Bio, entende-se por técnico principal o pesquisador principal ou o docente, tá?
Então, lá no capítulo 2, ele é um parágrafo único até. Então, ele diz que o técnico principal, ele é o responsável pelo cumprimento das normas de biossegurança, em conformidade com as recomendações da CIBio e as resoluções normativas da CTN-Bio. E é ele que deve assegurar que as equipes técnicas de apoio envolvidas nessas atividades com a AGM e os seus derivados recebam treinamento apropriado em biossegurança e que essas pessoas estejam cientes das situações de riscos potenciais dessas atividades. Então, dentro ainda da documentação local, essa equipe técnica de apoio, que geralmente são os servidores e aluno envolvido, deverá, então, passar por treinamento específico nos procedimentos realizados nas instalações e deverá ser supervisionada pelo técnico principal. Faz parte dessa documentação o treinamento. Então, o treinamento ele deverá ser registrado e conter, no mínimo, informações sobre os assuntos que foram abordados, a carga horária, quem foram os participantes e quem foi o responsável por esse treinamento. Outro documento importante que deve haver no local é o Manual de Biossegurança. Todo laboratório deve ter seu Manual de Biossegurança e, quando credenciado para uso de OGM, ele é obrigatório, ele faz parte da documentação. Então, o Manual de Biossegurança ele deve conter os procedimentos específicos para atividade de manipulação de OGM e os seus derivados, e ele deve estar prontamente disponível para todos os usuários do laboratório. Então, todo o pessoal deve ser orientado sobre os possíveis riscos e para a necessidade de seguir as especificações de cada rotina de trabalho, procedimentos de biossegurança e práticas estabelecidas no manual. É importantíssimo que tenha os procedimentos padrões nesse manual. Também devem ser mantidos registros de cada atividade ou projetos que são desenvolvidos com a AGM e seus derivados, e também deve ser providenciado um programa rotineiro adequado de controle de insetos e roedores. Tudo isso faz parte da documentação. Então, tudo que for feito com o OGM deve ser registrado, documentado e armazenado no laboratório. Okay? Aqui, só para enfatizar, como a autoclavação, a destruição do OGM, ela é exigida antes do descarte desse resíduo em todos os níveis de biossegurança, então é importante que o local tenha, que ele mantenha esse registro, seja em caderno ou em planilha, que comprove o processo de autoclavação, certo? Então não adianta você mostrar que tem autoclave, é importante que você tenha registrado todas as autoclavações que aconteceram nos períodos. Também é importante que seja mantido arquivado os documentos e as notas que estão relacionados tanto à compra ou aquisição do OGM, assim como as guias GTA, caso tenha ocorrido transporte desse organismo geneticamente modificado, certo? Voltando um pouquinho para a NB2, e que prevê documentação, também cabe ao técnico principal, ao pesquisador principal, a responsabilidade de avaliar cada situação e autorizar quem poderá entrar ou trabalhar nessas instalações de NB2. Então, isso tem que estar documentado também. Quem são as pessoas que estão autorizadas a trabalhar ou entrar em contato nessas instalações NB2. Também faz parte todos os requisitos necessários para a entrada das instalações credenciadas, eles devem estar indicados na porta de entrada, para que a pessoa tenha acesso. Então, além do manual de biossegurança e de toda a documentação, na porta de acesso ao local deve haver todos os requisitos necessários para essa área, tá? Então, a equipe técnica, que são os servidores, os alunos e a equipe de apoio, ela deve receber vacina, se disponível, né, contra os agentes infecciosos relacionados a esses experimentos conduzidos nas instalações NB2. Então, caso esse tenha vacina para esse tipo de organismo, então o pessoal tem que estar vacinado, ok? Também é importante, e está previsto no capítulo 5 da resolução normativa, que exames médicos periódicos para os trabalhadores das instalações, onde são conduzidos atividades e projetos com esse OGM NB2, eles podem eventualmente ser solicitados pela CTN-Bio, incluindo tanto a avaliação clínica laboratorial, de acordo com o OGM envolvido, e levando-se em consideração as medidas de proteção e prevenção cabíveis.
Então é isso, essa a ideia geral das instalações físicas e documentação. Aqui eu deixo para vocês o contato da nossa CIBio, da FCM, e as referências que eu usei, a página da CTN-Bio que fica disponível, e dentro da página da CTN-Bio vocês poderão encontrar várias resoluções normativas, mas a que diz respeito mais a essa parte de instalações físicas, ela encontra-se na resolução normativa número 18. Obrigada.